Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre a Transmissão Paulista, pessoal. É uma empresa aí do setor de energia elétrica no segmento de transmissão. Iremos ressaltar aí a análise do primeiro trimestre de 2024 do exercício da empresa. Iremos também falar sobre uma notícia aí da ANEEL, perto de revisar indenização bilionária para elétricas, né? E o que está em jogo. E esses dias, pessoal, as ações da Transmissão Paulista tiveram uma volatilidade bastante elevada na Bolsa de Valores, tá? Agora não está carregando aqui o gráfico, mas a volatilidade aí foi de 3 a 5% nas suas ações, tá? As ações dispararam aí nos últimos dias, e isso aqui se deve por alguns cenários adversos e acredito que até mesmo especulativos, tá? Tanto essa alta nas ações decorrente, como também uma leve queda que vislumbramos aí da semana também nas ações da Transmissão Paulista. Iremos explicar aqui o porquê que os papéis estão tendo essa volatilidade e também explicar a companhia se ainda faz sentido investir no setor de transmissão de energia no médio a longo prazo. Após esse vídeo aqui, amanhã, tá? Eu vou estar liberando um outro vídeo sobre a Taesa, pessoal, tá? Que a companhia também realizou algumas mudanças na sua política de proventos. Já fiz, na verdade, uma análise da Taesa, portanto, iremos falar aí sobre implementação de análises para a empresa, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e deixem aí nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Vamos iniciar aqui então, pessoal. Vale ressaltar que eu não detenho a Transmissão Paulista no meu portfólio, tá? Hoje eu conto apenas com o Banco do Brasil e Irani na minha carteira. E o setor de transmissão eu particularmente estou um pouco de fora, pelo menos por enquanto, por termos de preço, tá? Acredito que tem oportunidades aí melhores para mim, principalmente com capital limitado, estar aproveitando aí as oportunidades. Bom, primeiramente, pessoal, vale ressaltar que a Bolsa Brasileira ainda continua descontada, tá? Hoje a Bolsa Brasileira está aí em 8,826 vezes o lucro. A Bolsa já chegou a ser negociada a 11,7 vezes, até mais do que isso no topo, né? A 24 vezes. Então, acredito que a Bolsa Brasileira ainda tem uma margem muito boa, tá? E se a gente desconsiderar a Petro e a Vale, por que desconsiderar a Petro e a Vale, pessoal? Porque a Petro e a Vale detêm aí uma participação muito grande no Ibovespa, tá? Então, desconsiderando essas duas empresas, a Bolsa ainda está aí a 10,7 vezes lucro, tá? Está aí também barata, ao meu ver, com empresas aí cotadas abaixo do seu valor intrínseco, tá? Pessoal, partindo aqui para a notícia da ANEEL sobre revisar uma indenização bilionária para elétricas, e a ANEEL explica aqui que tenta a resolução para um debate que se estende há vários anos e envolve uma herança da medida provisória 579, tá? E a ANEEL explica que adiou a decisão sobre um pedido de recálculo de indenização bilionária que vem sendo paga às transmissoras de energia elétrica, e medida a ser aprovada poderia reduzir em mais 11 bilhões os pagamentos por parte dos consumidores, né, e geradores. E aí, a ANEEL explica que a discussão sobre eventuais erros no cálculo da indenização da rede básica do sistema existente da RBSE, que poderia impactar pagamentos a controladas como a Eletrobras, que é um grande acionista aí da ISA-CETEP, tá? E outra se iniciou na tarde desta terça e foi adiada até o fim da tarde. Pessoal, vale ressaltar que a RBSE são ativos antigos que distribuem indenizações para a Transmissão Paulista. Isso aqui tem um impacto na sua receita, tá? E aqui a proposta sobre o relator que ainda precisa ser confirmada pelos demais diretores da ANEEL, tá? Então, pessoal, essas notícias têm gerado sim uma volatilidade nas ações da empresa, tá? Aqui nesse gráfico não podemos visualizar, mas vamos ver aqui mesmo nos últimos 6 meses. Perceba que as ações da Transmissão Paulista oscilaram de R$ 22 até R$ 27, tá? Então, as ações têm ficado um pouco mais voláteis, e isso aqui acaba dando algum temor aos investidores, porque, historicamente, empresas de energia, principalmente do setor de transmissão, não detêm uma volatilidade tão elevada. Tanto que a gente pegar aqui desvio padrão, pessoal, que é um indicador que eu utilizo muito para análise aí das ações. O que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é aí do que o quanto de volatilidade uma ação pode ter na Bolsa de Valores, tá? Então, só vamos esperar carregar aqui, né? Vamos colocar aqui a TRPL4. Perceba que o desvio padrão da ação é de 0,02, significa que a volatilidade é de apenas 32%. Se a gente colocar aqui por um período mais longo, sempre é preferível que você analise num prazo de 12 meses,
a volatilidade aí da transmissão paulista é muito baixa, de apenas 23,85%, ou seja, isso as ações preferenciais, que ainda detêm uma locação muito elevada, tá? Porque as ações preferenciais, especuladores, eles gostam de utilizar aí para acabarem locando os papéis. Então, se você fizer uma comparação aqui da TRPL4, perceba que as ações da TRPL4 é 26,65. Já a TRPL3, olha só a discrepância, a TRPL3 é cotada a 35,10, tá? Claro, tem uma diferença também, porque não tem tag along, tá? Então o mercado acaba pagando um prêmio de risco um pouco maior para as ações preferenciais, justamente por não ter essa proteção ao acionista minoritário do tag along, tá? Enquanto as ordinárias detêm 80% aí de tag along. Agora, claro, e também tem um outro prospecto que é a questão da alocação. Os fundos gostam de operar ações mais líquidas, né? Os fundos gostam de liquidez. E se a gente pegar aqui a liquidez das ações preferenciais da TRPL4, a liquidez é 97 milhões e 31 mil por dia. Enquanto da TRPL3 a liquidez é um pouco inferior. Se a gente pegar aqui a liquidez da TRPL3, vamos aqui em empresa, perdão pessoal, né? Acho que está demorando aqui o site de acabar clicando. Vamos clicar aqui mesmo manualmente. Peço desculpas às vezes por esses erros aqui que acontecem. A plataforma deve estar enfrentando aí algumas instabilidades, tá? Olha só, se vocês pegarem aqui a liquidez da TRPL3, vamos pegar aqui, né? Olha só a liquidez, é de apenas 57 mil. Então, por isso que eu digo para vocês, os fundos gostam de operar o papel mais líquido, né? Consequentemente, a TRPL4 acaba tendo mais liquidez de todas as outras. Só tem TRPL4 e 3, né? Não existe TRPL11. A companhia não tem ações units. Então, só tem a 3, que são as ações ordinárias, e as preferenciais. As ações ordinárias estão na posse dos controladores, que é a Eletrobras, que detém uma participação bem grande na empresa. Principalmente vislumbra aí, né? Ter o controle societário aí da empresa, tá? Os maiores acionistas da TRPL, se a gente pegar aqui na base acionária da TRPL, pessoal, composição acionária e estrutura societária, percebam que a ISA-CETEP, os maiores acionistas da empresa é a ISA Brasil, que é o governo colombiano, tá? Perceba que a ISA-CETEP nada mais é do que uma estatal da Colômbia, e também temos outros acionistas, tá? Como a Eletrobras, que detém uma participação de 9,73% das ações ordinárias e detém 52,48% das ações preferenciais. Enquanto que o governo colombiano detém 88,49% das ações da empresa. Claro, ainda há boatos aí de que a Eletrobras pretende vender a participação no ISA-CETEP. Isso pode gerar uma pressão vendedora nos papéis, né? Porque é aí uma empresa muito grande, é uma empresa que detém uma participação muito elevada na ISA-CETEP. Então, por isso que existe essa discrepância de preços. Muitos inscritos me perguntaram, né, o porquê que a TRPL4 tem a cotação mais descontada, tem a cotação mais barata do que a TRPL3. São por esses dois fatores. Uma, não tem tag along, o mercado paga um prêmio de risco maior para as ações preferenciais, justamente por não ter tag along, e também por conta da alocação dos fundos que gostam de operar o papel mais líquido para acabar realizando operações especulativas, tá? E está movendo aí o preço dos papéis para o benefício próprio, tá? Agora, pessoal, sobre o desvio padrão, por isso que o mercado fica um pouco temeroso, né? Porque é uma empresa que oscila de uma maneira bem baixa. Em geral, as transmissoras oscilam muito pouco, né? Se a gente pegar aqui Taesa, por exemplo, aqui é também uma transmissora, oscila, a volatilidade anual atualizada é de apenas 13,15%, é muito baixo, tá, pessoal? Então, empresas de transmissão detêm uma volatilidade nas ações muito mais baixa do que as empresas aí de outros setores, tá? Agora, pessoal, vamos partir aqui então para a análise de resultados da ISA-CETEP, tá? Como vocês podem perceber, não vamos pegar aqui o release, né? Vamos pegar logo após isso aqui. A companhia cita que teve uma melhora abrupta em reforços e melhorias, tá? Crescimento de 82%. E em projetos Greenfield cresceu 73,7%, tá? A receita líquida da empresa acabou saltando 24,3%. E a solidez aí, custos com pessoal, material, serviços e outro, teve uma leve alta devido aos juros elevados. E o EBITDA da empresa cresceu de uma maneira expressiva, saltando aí 21,4% nos trimestres anteriores. Aí, o lucro líquido da empresa também cresceu de 306 milhões
para 409 milhões, uma alta aí de 33,7%. A dívida da ISA-CETEP continua muito controlada, abaixo de 3 vezes, 2,29 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso permite que a empresa comprar mais dívida, tá? Fora que ela também tem aí um caixa de 2,74 bilhões e para esse ano apenas irá amortizar 277 milhões. A preocupação são os anos seguintes, que em 2028 a companhia irá aí amortizar 7,83 bilhões de dívida, tá? Ou seja, terá um baque na receita aí para o ano de 2028 bastante elevado. Porém, a companhia não está parada, claro, está se movendo para acabar detendo um caixa muito grande até lá e acabar quitando aí essa dívida para o ano de 2028, tá? Ou seja, a ISA-CETEP ainda continua muito confortável. Se a gente pegar aqui o balanço patrimonial, vamos pegar aqui na página 12, tá? A análise de demonstração de resultados, perceba que a receita líquida cresceu do trimestre passado, né? Impostos sobre lucros, ou seja, antes das despesas financeiras, e o lucro prejuízo aí do tri passado. A gente pegar aqui o lucro barra prejuízo, teve sim uma queda de menos 14,1%, porém a companhia ainda continua estável e reportando uma lucratividade estável, tá? E na ótica trimestral, o lucro cresceu de uma maneira até que expressiva, tá? A grande preocupação, pessoal, principalmente aqui no setor de transmissão, não são nem os números. O que o mercado está temendo aí nas empresas de transmissão é que elas têm ficado mais competitivas. Os lotes de transmissão têm ficado mais competitivos, tá? E isso aqui pode gerar aí essas empresas não fazerem investimentos tão rentáveis assim. Portanto, eu tenho uma visão aqui um pouco contrária. Eu acredito que essas empresas continuarão sim rentáveis, tá? É um setor muito necessário aí na nossa população, o setor de transmissão. Ele continuará aí exercendo uma grande representatividade pelo menos no macro setor energético, tá? Portanto, eu não tenho transmissoras, não é por conta de qualidade, sim por termos de preço, tá? Hoje eu acredito, claro, a ISA-CETEP não está cara, negociada a 8,59 vezes lucro, tá? Está negociando aí bem abaixo do Ibovespa, que está negociado em 10,73 vezes, ou seja, não é uma empresa cara, tá? Paga um dividend yield considerável, de 6 a 8%, tá? E tem uma relação PL moderada, tá? Não diria tão barata, mas também não está tão cara. O ROI da empresa continua atrativo, 14,77%, e o ROIC, que já é o ROI descontando as dívidas, de 12,27%, tá? Então não é uma empresa ruim, tá? Detém aí um crescimento de lucros sustentáveis, uma boa distribuição de proventos. O grande problema é que eu vejo empresas mais atrativas para eu estar me posicionando nesse momento, tá? Opa, eu nem analisei aqui esse detalhe, estava analisando as ações ordinárias, tá? As preferenciais estão até um pouco mais descontadas, pessoal. Peço desculpa aqui para vocês que eu estava analisando a ação ordinária. Mesmo assim, ó, as ações preferenciais negociando a 6,44 vezes lucro, tá barata, tá? Gerou valor para o acionista, tem uma boa distribuição de proventos, bom ROI, boas margens de transmissora, mesmo que as margens das transmissoras caíram aí nesses anos para cá, ainda continua sendo uma boa opção e acredito que essas empresas aí para os próximos anos ainda entregarão uma rentabilidade de 13% a 15% ao ano com pagamentos de proventos até que moderados. Não vamos ver pagamentos de proventos tão grandes quanto antes, tá? Justamente por esse ponto dessas empresas terem se tornado mais competitivas, portanto, ainda seguem empresas perenes que você terá aí uma boa performance no médio e longo prazo. A única coisa que eu não compro em empresas de transmissão no momento é o critério de preço, porque acredito que o setor de energia como um todo não está tão descontado, está bem difícil achar empresas com preços atrativos, portanto, se eu fosse me posicionar hoje no setor de energia elétrica, eu me posicionaria na parte de transmissão, na transmissão paulista, e na parte de geração, que também tem boas pechinchas, me posicionaria aí na Companhia Energética de Brasília, que é a SEB, tá? Que é uma microcap aí pouco falada pelo mercado, e é uma empresa que negocia a múltiplos bem baixos também, tá? Esse PL aqui está um pouco distorcido, porém, a companhia negocia um PL bom, tá? Tem aí, no caso, está negociada abaixo aí em relação à sua média histórica, distribui bons proventos e tem uma perspectiva de crescimento aí ao longo dos anos, tá? Portanto, se eu fosse me posicionar em Companhia Energética de Brasília, por ser uma estatal, eu me posicionaria abaixo aí dos R$18, que eu acho que já começa a virar um cenário de preços bastante oportuno de entrada, tá? Nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda, tudo é a título de conhecimento. E Transmissão Paulista, eu me posicionaria abaixo dos R$23, que já acho também uma oportunidade. Portanto, pessoal, acredito aí
que eu estou priorizando alguns setores agora por enquanto, principalmente o setor de seguros e papel, que eu acho que está bem mais barato nesse momento. Tá? O próprio setor bancário ainda continua barato, mas se eu fosse me posicionar de energia, seria basicamente essas duas, tá? Enquanto a Taesa, pessoal, né, eu já ficaria de fora por agora. Acho uma excelente empresa, uma boa política de proventos. Acho que a empresa é centenária aí no setor em que ela atua. Portanto, ela já negocia um pouco mais cara, quase 9 vezes lucro aqui, né? A companhia vai ter um baque um pouco maior na sua receita aí e não está tão barata, não tem tanta perspectiva de crescimento e não está a preços atrativos, pelo menos por agora, tá? Eu preferiria comprar a Taesa aí abaixo dos R$33, R$32, que eu já acho uma oportunidade de entrada. Enquanto isso, no setor de energia, eu fico com a Transmissão Paulista e a Companhia Energética de Brasília, tá? Eu nunca fiz um vídeo aqui dispondo da SEB, né, que é a Companhia Energética de Brasília, já fiz a Transmissão Paulista. Eu vou ampliar aqui o leque no canal e vou fazer vídeos sobre as geradoras, tá? Para vocês terem uma análise um pouco mais fortificada sobre essas empresas, tá? E aí, pessoal, partindo aqui um pouco para o beta, tá? Que é um indicador que eu pouco trago aqui, vamos ver, beta ação da TRPL4. O que é o beta, pessoal? O beta nada mais é do que o quanto que aquela ação oscila em relação ao seu benchmark, que é no caso aí o índice Bovespa, tá? Vamos pegar aqui então o beta da Irani Papel e Embalagens, tá? Que tem um site aqui chamado Yahoo Finance, né? Que é um site que eu utilizo bastante para fazer essa análise. Só para vocês terem uma ideia, depois eu analiso aqui da Transição Paulista, o que o beta ele pode nos trazer de uma análise. O beta é, por exemplo, para cada 1% que o Ibovespa sobe ou cai, no caso, Irani, papel e embalagens, oscila 0,83%. Se colocarmos aqui a TRPL4, né, que é as ações da Transmissão Paulista, o beta dela é bem baixo, olha só que legal, 0,41%. Betas aí abaixo de 1 são empresas seguras, tá? Simboliza aí que o beta por exemplo, se você tem uma carteira, por exemplo, o Banco do Brasil ali, o beta da minha carteira é baixo, significa que minha carteira não detém uma volatilidade tão elevada, são empresas seguras que não oscilam tanto aí nas suas ações, tá? Agora, pessoal, outro ponto também que eu gostaria de estar implementando para vocês aqui, que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, é o Microsoft Start MSN Dinheiro, tá? O que significa esse site? Peço perdão aqui da lentidão. Bom, o site nada mais é do que os analistas e as casas de análise estão pensando sobre determinada ação. Hoje a TRPL4, né, está com uma recomendação, salvo engano, deixa eu pegar aqui, vamos colocar TRPL4, salvo engano, a recomendação dos analistas está neutra para a empresa, tá? Não está com tantas oportunidades aí de compra nesses preços, mas eu acredito que abaixo dos R$23, R$22, ela já começa a se vislumbrar uma oportunidade, tá? Agora, se a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, olha como esse site é legal, porque é a opinião de casas de análise e analistas sobre determinada empresa no momento, tá? Olha só que legal. A Irani, que hoje está com as ações negociadas a 8,74, está com uma oportunidade de compra forte. Ó. Veja aqui, ó, o pessoal vislumbra um upside para ela bem elevado, de 60% aí, num cenário mais otimista, mais pessimista, 13,6%, e menos otimista possível, de 46,34%. Então, na visão dos analistas, a empresa segue barata, com potencial aí de valorização para os próximos anos, tá? Portanto, eu não me baseio por análise de analista, prefiro ficar aí com preço teto e ir acompanhando os resultados pouco a pouco para ver se a empresa realmente está performando da maneira que os investidores querem e está principalmente gerando distribuição de proventos aos acionistas. Pessoal, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até amanhã. E amanhã eu vou estar soltando um vídeo aqui no canal sobre a análise da Taesa, tá? Se a companhia tem aí boas perspectivas e se ainda faz sentido investir na empresa mesmo nesses preços. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!